Apenas para adiantar, senhor presidente, pedir a dispensa da leitura dos emendários e também falo no momento do vereador Carlinhos do PS, porque depois da minha fala, terei que viajar. Infelizmente, hoje, a minha família perdeu a minha tia Ivone, minha madrinha, irmã mais velha do meu pai, aquela que, na falta da minha avó, quando meu pai tinha 1 ano de idade, foi quem criou meu pai. É a última irmã viva, depois aí só o meu pai. Eu quero estar em Rio Preto hoje para fazer a última homenagem à minha tia, por isso agradeço aos senhores por terem permitido a abertura de mão da leitura dos requerimentos e indicações. E fiz questão de vir, senhor presidente, para fazer uma defesa a esta casa. Nas últimas semanas, a Comissão de Obras ouviu uma série de secretários, servidores da Prefeitura, em relação a um projeto de lei que tramita nessa casa sobre os aditivos da Prefeitura. E nessas reuniões, então, surgiram algumas dúvidas em relação especificamente a um contrato com uma empresa chamada Lacom. E, na semana passada, a Comissão de Obras entendeu por bem, a Comissão de Obras reunida entendeu por bem, diante das dúvidas que foram colocadas dentro do processo, fazer um requerimento de investigação através de uma SEI para que fosse apreciada pelos senhores vereadores. A Comissão de Obras decidiu isso. Comissão de Obras que eu sou o presidente, o vereador Lima Júnior e o vereador Mariano são os membros. E diante dessas dúvidas, foi colocado então um requerimento de SEI. Foi apresentado a semana passada, como todos os senhores sabem, e vem então com 8 assinaturas. Muito bem, senhor presidente. Eu quero ser breve na minha fala, Quero ser breve na minha fala, mas quero dizer que são diversos contrassensos nesse assunto, nesses assuntos todos, não é? Os vereadores, a Câmara como um todo, o Legislativo, têm o dever de legislar e o dever de fiscalizar. E nós não podemos, em momento algum, abrir mão desse dever, porque isso não é um dever para conosco, é um dever para com as pessoas que nos colocaram aqui. São contrassensos colocados em cima daqueles que assinaram e daqueles que não assinaram. Quem assinou pressiona de um lado, quem não assinou pressiona de outro lado. Ora, um contrassenso enorme dizer que esse ou aquele faz para pressionar de um lado ou de outro. Se for assim, nós perdemos um instrumento extremamente importante, que é esse instrumento de uma comissão de inquérito. Se é esse o instrumento que nós vamos usar no futuro. Esta casa tem o dever de fiscalizar quando acha que deve. Esta casa tem diversos instrumentos que deve utilizar quando acha que deve. É nossa função e nosso dever fazê-lo dessa forma. Agora, nós precisamos ter equilíbrio e responsabilidade na análise desses assuntos todos. Eu sou líder do prefeito na Câmara e não é por isso que vou deixar de analisar e fiscalizar aquilo que entender necessário ser fiscalizado. E o fizemos dessa forma na Comissão de Obras. Agora, me preocupa muito, externamente, ouvir alguns agentes políticos, algumas pessoas da sociedade, dizendo que vereadores fazem isso ou aquilo em virtude de pressões políticas a esse ou aquele. Olha, me assusta muito, porque nós não podemos abrir mão do nosso dever constitucional de fiscalizar e de analisar tudo aquilo que for necessário para termos a verdade. Na semana passada, esse requerimento foi apresentado, foram 8 vereadores que assinaram. Desses 8, acredito que pelo menos 6 acompanharam as reuniões da Comissão de Obras e têm as mesmas dúvidas que nós temos em relação a esse processo. E já na semana passada, numa adesão que acredito de equilíbrio, o vereador Sakai fez um pedido à Comissão de Obras que fosse enviado esse requerimento à Comissão de Fiscalização e Controle, para que a comissão pudesse, antes de eventualmente apresentar as assinaturas ou não a esse requerimento, ouvir o prefeito. E eu acho que foi uma adesão acertada, vereador. Porque até agora nós ouvimos uma série de servidores e ainda não ouvimos o prefeito. O prefeito estará nesta casa amanhã. Eu acredito que não só a Comissão de Fiscalização e Controle, mas todos os vereadores vão ter a oportunidade de se inteirar melhor desse processo. Eu repito, com o equilíbrio necessário para analisar tecnicamente todos os assuntos. Dar oportunidade para o prefeito, para o secretário jurídico, enfim, por aquele que ele entender necessário, trazer esta casa para colocar o caso como ele entende que é. E nós vamos ter a oportunidade, então, aqueles vereadores principalmente, que não assinaram o requerimento, de ter a clareza das dúvidas que foram colocadas, dar a oportunidade para o prefeito explicar a versão dele em relação a isso, e a gente poder caminhar dentro, no máximo possível, e falava isso com o vereador Moisés Ossi, dentro do maior consenso possível, para que haja um equilíbrio interno dessa casa e que a gente possa, no frigir dos ovos,
fazer com que a nossa obrigação constitucional, que é fiscalizar, fazê-la em bom termo. Mas eu acredito que amanhã nós vamos ter uma oportunidade ímpar de poder ouvir o prefeito e de poder entender melhor esses casos. O que nós não podemos é nos mover por pressões externas. De uma semana para cá, muito se falou, repito, de figuras externas à Câmara, expondo a Câmara, expondo vereadores, e não é assim que as coisas funcionam. O Poder Legislativo é um poder que tem que ser preservado. E nós não podemos, em nenhum momento, deixar que ataques externos prejudiquem o trabalho da Câmara. E falo aqui de forma institucional. Não quero nem entrar no mérito do processo em si, porque amanhã nós vamos ter oportunidade de tratar assunto por assunto, ponto por ponto. Agora, essas pressões externas não podem atrapalhar a posição de cada vereador, nem dos 8 que assinaram e nem, eventualmente, daqueles 9 que não assinaram. E tem que ter a liberdade de analisar de forma tranquila, de forma responsável e mais, de forma independente, o que fazer a partir da reunião de amanhã. Tenho certeza que essa casa vai tomar a decisão correta e, de minha parte, assinei porque tenho dúvidas. Em nenhum momento fiz qualquer crítica ao prefeito e espero, inclusive, que amanhã o prefeito possa dizer se fez aquilo que disse que faria, que é abrir uma investigação dentro da prefeitura, que é abrir uma investigação da estrutura da própria prefeitura em cima desse processo. Nós precisamos cobrar dele amanhã isso, para ver se ele tomou alguma atitude em relação a isso, porque em nenhum momento nós cobramos diretamente o prefeito. E muito se fala, mas o Renato está bravo com o prefeito, porque o prefeito não foi no lançamento. Eu já conversei com o prefeito naquela semana, isso foi resolvido, o prefeito se explicou. Veja, isso é muito pequeno para um problema como esse. Isso é muito pequeno para uma relação política entre um prefeito e um vereador numa cidade como Bauru. Quer dizer, que insanidade seria misturar a ausência eventual do prefeito, que já foi justificada num evento do partido, e misturar isso com um problema como esse. Quer dizer, aqueles que fomentam algo como isso. E digo mais, senhor presidente, eu já estou há alguns anos na política, apesar de não tão velho, mas nem tão jovem, já estou há alguns anos na política, e a gente se acostuma com isso e o coro acaba engrossando. A gente coloca o nome para pré-candidato, então aqueles adversários começam a querer colocar o guiso na gente, falar isso, falar aquilo. Isso não me importa, isso não me preocupa. Eu não vou abrir mão de exercer o meu mandato, nada vai atrapalhar o exercício do meu mandato. Agora, o equilíbrio necessário que nós tivemos que ter para analisar esse e outros processos, nós vamos ter. E podem dizer o que for, eu tenho a minha consciência tranquila, exerço a minha função da forma mais tranquila possível. A decisão de assinar esse requerimento foi da Comissão de Obras, na sua maioria, o fizemos e agora ela foi colocada para os demais vereadores. Aqueles que eventualmente já tinham dúvida em relação ao que viram, assinaram. Amanhã nós teremos a oportunidade de avaliar melhor aqueles que eventualmente não viram a reunião e de analisar se assinam ou não, com a maior tranquilidade do mundo. Agora, dizer que isso foi criado por um problema pessoal, senhor presidente, me desculpe a expressão, mas isso é uma bobagem, isso é muito pequeno, porque nós temos muita coisa pela frente, a cidade é muito grande para ficar se apegando a essas picuinhas. O que tinha, a ausência do prefeito naquele evento foi resolvido um dia depois, numa conversa, ele me explicou, Renato, não pude ir porque estive em 2 eventos e me atrasei. Isso foi explicado para mim e para os demais vereadores. Isso passou. Vamos tocar, eu espero que amanhã a gente possa ter uma reunião produtiva, espero que todos os vereadores estejam presentes, que a gente possa indagar o prefeito de todas as dúvidas que a gente tenha, que ele possa explicar e mostrar o que vem sendo feito, não só o que foi, mas o que vem sendo feito também, e aí depois, todos nós vamos conversar, aqueles que porventura entenderem que devem assinar, assinam, e a gente vai tocar o processo, se precisar investigar mais a fundo, investiga, mas mais do que tudo, nós precisamos ter agora equilíbrio, e responsabilidade para analisar. Dúvidas existem? Elas existem sim. Eu espero que amanhã a gente possa sanar algumas delas. Espero que o prefeito venha preparado para responder a todas as indagações que porventura nós fomos fazer. Agora, fica um alerta. Há algumas pessoas de fora da Câmara que sempre tentaram um mandato e nunca conseguiram. E ficam atacando a instituição. Olha, quem quer fazer parte de um legislativo não pode atacar aquilo que quer. Então, eu estou dizendo que, e para quem eu estou dizendo está entendendo. Quem quer ser do legislativo não pode atacar o legislativo. Nunca teve mandato e não sabe como funciona o processo político dentro do legislativo. Então, antes de atacar o legislativo, tenha respeito pelo legislativo. Antes de querer participar do legislativo, respeite o legislativo.
atacando o legislativo, nunca será um bom legislador. Obrigado, senhor presidente.